Será que a safra 2023-24 de cana-de-açúcar aqui no centro-sul do país deve ser recorde? É sobre isso que eu conversei com o Thiago Medeiros, presidente da Trading Kizarn Co aqui no Brasil. Ele falou um pouco mais sobre as projeções desta temporada atual e também falou sobre as expectativas para a safra futura. Acompanhe a entrevista. A gente tem revisado a nossa estimativa de produção de cana e açúcar para cima. A gente já trabalha com uma produção de cana de 617 milhões de toneladas, entre 610 e 617, com a produção de açúcar entre 38 e 39, 39,5 milhões de toneladas. Muito se fala da possibilidade de recorde. A gente ainda não chegaria nesse patamar, né, de recorde de moagem aqui no centro-sul do país. Ainda não, mas a gente está bem próximo. Acredito que na próxima safra a gente chegue. Há possibilidades, então, de novas revisões nesses números da safra 23-24 ainda nos próximos meses? Sempre há, sempre há. Vai depender do clima até o final do ano. Perfeito. Eu queria que você falasse justamente sobre essa questão do clima, então, porque há muita atenção para o fenômeno climático El Niño nesse segundo semestre, né? Há possibilidade de impacto desse fenômeno para os nossos canaviais? Eu acho que já está havendo. A gente está experimentando o ano mais seco que o normal. Isso, nesse momento, é positivo, porque ele permite que a moagem aconteça de forma acelerada e avance. Acho que a questão vai se dar no nosso verão, como serão as chuvas para o próxima safra, né? Perfeito. A gente tem visto nessa temporada, até os números de vocês apontam isso, um mix voltado, claro, muito fortemente para o açúcar, né? Os preços estão muito bons, né? E o diferencial chega a quase 1.000 pontos, né? Entre o açúcar e o etanol. E é claro que as usinas vão acabar maximizando o adoçante. A gente tem potencial de mudanças nesse mix ainda ou as usinas já estão bastante fixadas na visão de vocês? Eu acho que a mudança do mix só aconteceria se fosse para aumentar ainda mais o mix de açúcar. Não me parece razoável imaginar o preço do etanol mais remunerador que o preço do açúcar, não só essa safra, como nas próximas 2 safras, como eu tive a oportunidade de apresentar hoje. Então, acho que a discussão agora é o quão mais açúcar o Brasil vai conseguir produzir a partir de novos investimentos em cristalização e, eventualmente, construção de fábricas de açúcar novas em usinas que hoje são só destilarias. Perfeito. A gente teve também nessa safra, né, além, claro, das questões envolvendo o açúcar que deram suporte, problemas em diversas outras origens, né, importantes, na Ásia principalmente. Mas no etanol a gente também teve casos específicos aqui do Brasil, principalmente questões, dúvidas em relação às tributações. Vocês acreditam que isso impactou de alguma forma também um mix mais voltado para o etanol e os preços do etanol diante dessas questões que agora me parece que estão ficando um pouco mais claras para as usinas, né, de como deve ser o mercado de etanol daqui para frente? Acho que não. Acho que o prêmio do açúcar em relação ao etanol ele é tão grande que essas questões são menores e não foram determinantes. Em relação ao restante do mundo, sim, a gente teve uma safra tailandesa menor por questões climáticas e também por uma questão de competição com caçava, mandioca. Isso, nos próximos anos, pode ser revertido. A produção de açúcar pode voltar de 7, 7,5 para 11 milhões de toneladas, mas é insuficiente para atender o mercado mundial. Hoje eu falei da necessidade do Brasil continuar expandindo o mix na direção de 53%, 52%, uma produção de açúcar acima de 43 milhões de toneladas, para que a gente consiga manter o cenário abastecido com preços ainda remuneradores. Perfeito. Só para a gente finalizar, trago 2 questões então. Recentemente a gente teve algumas movimentações aí voltadas para um aumento da mistura do etanol anidro na gasolina, né, nos postos do país. Me parece que os indicativos são de que isso possa acontecer ao longo dos próximos meses. E temos aí, então, a questão climática que segue como uma incógnita. Queria que você falasse dessa questão do etanol e o que o produtor também deve olhar já com foco para a safra 24, 25, que começa só em abril do ano que vem. Em relação ao etanol, eu acredito que o preço hoje não reflete o potencial do produto. É um produto sustentável, um produto limpo, um produto muito barato, mais barato que a gasolina, que ele tem sido, de alguma forma, depreciado por conta da política energética adotada, e isso, obviamente, é um desestímulo à produção. Acho que o aumento da mistura de 30% tentará compensar, em parte, essa questão, então acho correta, acho que o caminho é esse mesmo. Em relação à safra que vem, a gente imagina num crescimento ainda maior de cana,
talvez atingido aí 625, talvez 630 milhões de toneladas, que, ao nosso ver, é próximo do recorde, é próximo do limite. E acho que a gente vai ter uma safra excelente do ponto de vista de preços também, para açúcar principalmente, talvez etanol um pouco melhor do que foi essa safra, e também com uma produção bastante boa para as usinas e para os produtores. E você, internauta, continue ligado, porque a gente segue aqui na Mega Cana 2023, fazendo a cobertura deste importante evento. Fica por aí.